E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos a ler o gráfico, nós aprendemos a interpretar o gráfico, nós aprendemos a compreender a movimentação do gráfico de uma forma lógica, uma forma onde nós podemos compreender como aplicar a melhor decisão de entrada no gráfico. Então, como a gente pode ser uma pessoa consistente no gráfico? Sabendo ler o gráfico, sabendo compreender o gráfico, sabendo interpretar o gráfico, ao ponto de entendermos as suas movimentações, entendermos a lógica, entendermos os motivos que fazem o gráfico fazerem as suas movimentações, para a gente entender se a gente pode aplicar uma valorização no gráfico ou uma desvalorização. Para entender o momento que a gente pode fazer uma compra, o momento que a gente pode fazer uma venda. Então, por exemplo, eu chego aqui, nós estamos aqui no mercado, começando a aula agora. Eu estou vendo este movimento. O que eu estou fazendo? O gráfico está entrando em uma estrutura de alta, em um canal de alta. Isso significa que ele vai fazer o quê? Romper topos. Eu acabei de fazer uma análise gráfica lógica, simples, vendo um contexto de movimentação onde eu sei que se o gráfico trabalha fazendo movimentos de rompimento, eu, através de um movimento que ele acabou de fazer, deixando um padrão de movimentação, eu posso entender que o gráfico vai continuar aquele movimento. E isso é muito aplicável quando os gráficos estão com volatilidade. Muito aplicável. Então o que você tem que compreender como um analista gráfico ou como alguém que quer ser um trader consistente? Você tem que entender e aprender como ler o gráfico. Você tem que aprender como interpretar o gráfico. Você tem que aprender como saber ler os movimentos do gráfico. Você sabe quando o gráfico vai subir, você sabe quando o gráfico vai descer, você sabe quando o gráfico vai se movimentar de alta ou o gráfico vai se movimentar de baixa. Entendeu? Isso tem a ver com interpretação do gráfico. Por exemplo, eu vejo o gráfico fazer aqui, padrão de correção de alta, padrão de correção de alta. Vejo o gráfico fazendo um canal de alta, o que o gráfico vai fazer? Vai continuar subindo. É uma questão lógica. Cadu, onde você vê esses padrões? Você pode entrar aí no meu canal do Telegram e fazer o download de forma gratuita dos padrões de correção de candle. Entra aí no link da descrição ou no banner do canal, você vai ver aí o meu canal do Telegram onde tem o livro gratuito para vocês. Você também pode entrar aí no meu Instagram e me seguir, Cadu Rinaldi. Aqui você vê também resultados dos alunos. Aqui você fica sabendo sobre o treinamento. Quem quer fazer o treinamento, quem acha que está apto a um treinamento, aproveite que está com 60% de desconto. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, onde você vai realmente aprender o que é análise gráfica e como interpretar os gráficos e analisar os gráficos de forma correta, tá bom? Voltando lá então. Esses dias, por exemplo, muitos alunos falam assim, o pessoal aqui do YouTube, né, que eu digo, fala assim, Cadu, o gráfico está muito volátil, o gráfico está esquisito, o que está acontecendo? Gente, o gráfico, desde que o gráfico é gráfico, ele é assim mesmo. Você tem que entender que essa volatilidade, ela faz parte do mercado financeiro. Ela retrata, a volatilidade retrata a alta ou as baixas dos investimentos. Então, se tem alta entrada de dinheiro no mercado, tem volatilidade. Se tem baixa entrada de dinheiro no mercado, tem volatilidade. Então a volatilidade faz parte. Agora o que acontece? Quando você chega no gráfico e você vê que realmente ele está muito volátil naquele momento, existe um alto risco. Por quê? A volatilidade ela faz com que as regiões no gráfico de suporte e resistência elas ficam um pouco complicadas para quando nós trabalhamos com opções binárias. Porque como a gente faz um trabalho em curto prazo, isso pode atrapalhar no fechamento da nossa operação. Então a gente tem que fazer algumas negociações de segurança. O que são negociações de segurança? Como eu acabei de fazer aqui.
como eu estou sempre falando aqui para você, o que você tem que fazer? O que são negociações de segurança em gráficos com volatilidade? Ó, presta atenção. Interpretar o gráfico. Interpretar o gráfico. Primeira coisa. Olhou o gráfico, interpretou o gráfico? Ótimo. Fica no gráfico. Não conseguiu interpretar nada do gráfico? Esquece. Sai do gráfico, muda de gráfico ou volta em outra hora. Entendeu? Sempre a favor do quê? Da tendência. Sempre espere o quê? Um filtro de entrada. O que é um filtro de entrada? É um filtro onde é um padrão de candle, é um movimento de volume, é um movimento real de correção, é um movimento real de continuidade. Então, procure sempre fazer o quê? Interpretar o gráfico. Sempre opere a favor da tendência. Use sempre um filtro de entrada. Não vai apertando o botão de qualquer jeito. Dê tempo à sua observação. Dê tempo ao tempo. Analise o gráfico. Às vezes você vê o Cadu aqui entrando rápido, é porque eu não quero estender a aula, eu não quero fazer a aula ficar muito longa. Mas dê tempo ao tempo. Analise com calma. Por exemplo, vamos lá fazer mais uma análise aqui. Chego aqui, né? Euro GBP, Euro USD estava aberto, Euro GBP. Cheguei aqui. Olha o que está acontecendo. Ele está igualzinho o gráfico que eu estava vendo, né? De Euro USD. Ó, ele chegou aqui sem muita força de alta. Só que eu chego aqui, ó, tem dois pontos. Eu tenho este ponto aqui e eu tenho este ponto aqui que formam canais. Então aqui tem um canal, ó. Aqui tem um canal. Aqui tem um canal. Qual é a forma mais segura se eu for pensar numa correção? Aqui ou aqui? É óbvio que é aqui. Não precisa nem estar no treinamento para saber isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aguardar realmente, ó, isso. Eu espero ter entrado na hora certa. Porque a hora que eu fui tentar fazer o desenho para vocês, chegou a minha hora de entrada. O que eu vi aqui nessa região agora? Eu vi uma exaustão de movimento, onde o gráfico pode fazer uma pequena correção. Dentro de uma movimentação gráfica, dentro de um contexto gráfico, eu vi a possibilidade do gráfico fazer uma correção. Então eu aliei ali contexto gráfico, tendência, região, padrão de candle e mais o volume. Eu usei o volume como filtro. Ah, Cadu, mas o gráfico do jeito que ele está, será que ele pode respeitar o seu suporte ou a sua resistência no caso? Olha, isso é uma outra história. Quando a gente faz a nossa análise, a gente procura filtrar tudo. Ó. Fiz todo o filtro possível, cheguei lá e fiz a minha entrada. Até achei que eu poderia não pegar a entrada perfeita, porque quase não deu tempo. Aí você pode falar assim, Cadu, mas você conseguiu fazer toda essa análise nesses segundos? A análise começou aqui, ó, em Euro USD. E quando eu chego aqui, o gráfico Euro GBP está praticamente a mesma coisa. Então, eu já venho num rastreio do euro. Entenda isso, amiguinha, entenda isso. Ó, o euro, a gente já começa a entender que o euro, ele está trabalhando, então, dessa forma. Você entendeu o que é a gente procurar entender lógica do gráfico? Então você já viu que o euro, tanto o euro ligado ao USD ou o euro ligado aqui ao GBP, que é o euro ao dólar ou o euro à libra esterlina inglesa, eles estão trabalhando de uma forma correlacional. Os gráficos estão parecidos. Então eu já utilizei praticamente a análise que eu fiz aqui em euro USD, ó, com a análise que eu fiz em euro GBP, praticamente a mesma. Fui lá e fiz uma correção em um contexto. Ou seja, interprete o gráfico, use a tendência a seu favor e utilize filtros. Essas 3 dicas podem te ajudar muito na hora da operação. Vamos lá para GBP-USD. Ó, o GBP-USD ele já está totalmente diferente do euro. Olha isso. Olha a volatilidade. Você percebeu que Euro GBP ou Euro USD
eles estão com baixa liquidez, muito pouca força, mas está sem volatilidade por enquanto. Enquanto o GBP/USD, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é muita volatilidade. Ou por muita injeção de dinheiro no mercado, ou por muita falta de dinheiro no mercado. Então, esse alto e desce, esse sobe e desce de grandes investimentos, acaba ocorrendo a volatilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair do GBP/USD. Opa, então se GBP/USD já está assim, vamos lá para o euro novamente? O que temos de euro? Euro JPY. Então vamos procurar o euro. Se o euro estava legal, olha aqui o euro trabalhando. Ó. Olha aqui o euro trabalhando como estava trabalhando os gráficos no nosso passado. O euro já está fazendo um trabalho interessante aqui, né? Ó, aí eu já chego aqui, ó, vejo ele fazendo um trabalho de linha de tendência de alta. Vejo aqui, ó, uma região de resistência no máximo aqui do movimento ou o corpo. E tem também essa região. Então ele pode continuar esse movimento, como ele pode segurar esse movimento. Tem uma incógnita aqui. Eu não sei o que eu devo fazer, ou o que eu devo, se realmente vai consolidar ou continuar o movimento. Eu prefiro continuar o movimento. Por quê? Porque no passado ele veio e rompeu o topo. Aqui no passado ele veio e rompeu o topo. O que eu vou esperar? Que ele venha e rompa o topo. Cadu, mas ele pode corrigir aqui. Eu sei que ele pode, mas eu estou colocando em risco aqui a minha análise. O que eu posso fazer aqui, ó, é corrigir a minha análise. Eu ainda acredito que ele vai subir. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer a entrada com o meu stop, porque olha essa região aqui. Isso é interpretar gráfico. Tá vendo essa região aqui? Ó? É uma região muito difícil dele romper. Por quê? Porque ele já vem num desenho gráfico daqui de baixo. Ó. Ele já vem desse fundo aqui. Ele já está vindo desse fundo. Então essa é a hora que eu sei que eu posso fazer uma correção no gráfico. Eu posso entrar no movimento a favor do movimento. Por quê? No histórico ele vem fazendo movimentos de rompimento. Olha isso, olha isso. Tá lá. Qual a dificuldade em você entender isso? Olha isso aqui. Olha que entrada perfeita. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu simplesmente interpretei, rastreei de acordo com uma interpretação do gráfico, dentro da análise gráfica, o que o gráfico está fazendo. Ainda fiz a minha entrada, o gráfico foi buscar mais a fundo, não tive receio, fui lá e ó, sentei o dedo na correção porque eu sei o que o gráfico está fazendo. É isso que é fazer uma análise, é isso que é saber interpretar o gráfico. É isso que é saber compreender o gráfico. Então você tem que aprender como interpretar o gráfico, como compreender o gráfico, como saber ler o gráfico, como ler o gráfico. Você tem que saber se o gráfico vai subir ou se o gráfico vai descer. É só assim que você vai entender como interpretar o gráfico em dias com volatilidade. Você tem que rastrear. Olha aqui eu seguindo aquela mesma dica que eu dei para você. Ó as 3 dicas. Ó. Primeira dica, interprete o gráfico. Interpretei o gráfico. Segundo, a favor da tendência. Terceiro, o que eu fiz aqui? Qual que foi o terceiro que eu fiz aqui? Filtro de entrada. Então eu olhei aqui contexto gráfico junto com gráficos, tendências, regiões e padrões. Eu não faço uma entrada de forma aleatória. Eu sei o porquê eu estou entrando. Se eu entro com um stop ali na minha entrada, eu sei o porquê eu estou entrando. Não se aperta o botão por apertar. Se você ganha, você sabe por que você ganhou. Se você perde, você já sabe. Você já fez a análise antes de apertar o botão. Conseguiu compreender? Assim são os alunos. Olha aqui, eu vou trazer para você não achar que sou eu. Olha isso aqui, ó. Análise Hunter funciona ou não? Sim, parabéns, professor. Cadu pelo curso Hunter. Ó, olha isso aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. Os alunos estão aqui para te provar que quando você aprende a interpretar o gráfico, seja gráfico com volatilidade ou sem volatilidade, você tem resultados. É claro, né? Cabe a você a aprender, mas você tem resultados. Olha isso aqui, ó.
O aluno teve 2 loss aqui na sequência, e mesmo assim dá uma olhada, o que ele diz, ó, bom dia, amado mestre, meta alcançada é missão cumprida, 21% em cima do lucro que ele tinha. Hoje tivemos 2 loss, porém entendi o porquê e em seguida apliquei a correção finalizando 5-2. Olha o que é saber análise gráfica, ó. Entendeu o porquê, corrigiu e terminou 5-2. Isso hoje é possível por causa do treinamento, estudos e paciência. Gratidão pelos ensinos. Deus lhe abençoe hoje e sempre. O conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Quando eu falo que tem que se estudar, que tem que ter conhecimento, é por isso, gente. É por isso que eu falo para vocês. Olha isso, ó, bom dia, grande mestre. Hoje foi o gerenciamento 3-1. Não precisa ser ganancioso, é só fazer o que o seu conhecimento permite. Você fazer e sair do mercado, descansar e estudar mais e mais. Este valor aí era metade de um mês de serviço meu que eu fiz em 20 minutos. Ó, entenda o que o aluno falou, ó. Não precisa ser ganancioso, você só tem que fazer o que o seu conhecimento permite. Olha que frase maravilhosa. Então você busca conhecimento, você tem conhecimento. Faça o que o seu conhecimento permite. Faça aquilo que você sabe. Ah, professor, mas eu não estou tendo resultado nenhum. Porque você não sabe. Porque você não estudou da forma correta. Porque você não aprendeu da forma correta. Aí ele vem e fala assim, ó, aí a gente descansa, estuda, e esse valor que eu fiz em 20 minutos, ó, o valor aí é metade de um mês de serviço. Em 20 minutos ele ganha o que ele ganha em 15 dias de serviço, né? É isso? Metade de um mês de serviço, isso. Em 20 minutos ele fez o que ele ganha em 15 dias de serviço. Tá bom ou tá ruim? O que você acha? Mas por que ele conseguiu fazer isso aí? Porque isso é aplicação. Olha isso aqui, ó, 18-0 na Cotex, Cadu. E deu risada, ó. A sequência dele aqui, ó. Michel. Isso aqui é o Michel. Aluno. Ah, Cadu, não é possível. É claro que é possível. Impossível é você sair tomando loss atrás de loss quando você não sabe o que está fazendo. Aí é impossível. Quando você não sabe o que você está fazendo, você vai tomando loss atrás de loss. Agora, quando você sabe, não tem como acontecer isso, gente. É uma lógica, é só seguir o que você estuda. Ó, bom dia, professor. Mais um dia de meta batida. Ontem não operei, porém o dia de hoje valeu por ontem. 2-0, tchau mercado. Ótimo dia, Deus abençoe. Você entendeu isso? Isso aqui que é conhecimento. Ser trader não é operar todo dia. Ser trader é interpretar o gráfico. Saber o que o gráfico está fazendo. Como eu falei, viu o gráfico, sabe o que ele está fazendo? Ótimo. Não sabe? Cai fora. Cai fora. Olha o que o aluno falou. Ontem eu não operei, porém o dia de hoje valeu por ontem. É isso, é isso. Isso aí tem a ver com técnica, gerenciamento, mentalidade. Não adianta você procurar conhecimento de qualquer forma. Você tem que encontrar um conhecimento que te ajuda a entender, que ajuda a você a dominar você mesmo para você dominar os gráficos. E os alunos têm feito isso. Os alunos têm feito isso. Se você também quiser ainda aprender, você tem muita chance de aprender. O treinamento está com super desconto por enquanto. Por quê? Para que todos tenham oportunidade de aprender. Tá bom? Para que todos tenham oportunidade de aprender. Para você ser como um aluno desse aqui. Faz sequências lindas. Ou em 20 minutos faz o seu salário de 15 dias. Porque você não precisa sair do teu trabalho para começar a operar, para começar a ter uma renda extra. Pelo contrário, você tem que fazer isso de forma paralela. Até você ter tempo de tela, você ter tempo de estudos, você ter maturidade no mercado. O que muitos não entendem é o seguinte, eles querem ter um resultado sem ter maturidade no mercado. A maturidade vem com aplicação técnica, com gerenciamento, com mentalidade, e isso só o tempo vai te dar. Você estuda tempo a tempo e o tempo te dá. Você estuda e o tempo a tempo te dá. Até a sua técnica está apurada, o seu gerenciamento está sendo seguido à risca e você ter realmente uma mentalidade de um trader profissional. Então, o tempo traz isso para você, a maturidade traz isso para você, dentro dos gráficos. Por isso que eu falo que vivemos uma geração miojo. Tem gente que começou a estudar ontem e quer ter o resultado hoje. É igual miojo, 3 minutos, acha que tudo vai mudar. E não é assim.
dedicação, disciplina, estudos, profundidade naquilo que se estuda, entender o que está errando. Por exemplo, o gráfico está com volatilidade. Cadu, os gráficos estão com volatilidade, muita volatilidade. O que você deve fazer? Interpretar, ter tempo de interpretação do gráfico, operar sempre a favor da tendência e fazer com que a maioria dos filtros se encaixe no contexto gráfico para você fazer uma entrada. Senão, você não aperta o botão. É simples, é lógico, é só fazer o conhecimento que você tem, como o aluno disse, né? É só fazer o que você sabe, não inventa na frente dos gráficos. Se você inventar na frente dos gráficos, vai tomar tinta atrás de tinta. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me estender, já quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações, te vejo amanhã numa próxima aula, te vejo amanhã no próximo trade, fica com Deus, fui!